Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa dos avós de nosso Senhor Jesus Cristo, os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e a Senhora Santana. São Joaquim e Santana, segundo uma tradição da igreja, quer dizer, vários relatos de alguns padres da igreja que falam a respeito deles, dizem, aqueles que falam a respeito, que São Joaquim e Santana eram idosos, eram avançados em idade e de que não tinham filhos. E é claro, meus irmãos, nós podemos compreender que um filho é sempre uma alegria e uma expectativa para a família. De modo que, se hoje isso ainda é uma realidade, infelizmente, às vezes ausente em alguns lares, no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, isso era infinitamente mais presente, isto é, o filho era encarado mesmo como uma bênção, de modo que não ter filho era visto pela mentalidade do mundo como uma maldição. E esta ideia, este rótulo, São Joaquim e Santana carregavam, isto é, eles não eram abençoados por Deus. Até um sacerdote, Rubem, uma vez disse isso a São Joaquim, de que ele era amaldiçoado por Deus, por isso que ele não tinha filhos. Então nós podemos imaginar a dor no coração daquele casal, já avançado em idade, isto é, durante toda uma vida carregando aquele rótulo, aquele peso, aquela cruz. Por um lado, eles sabiam que Deus era amigo deles. Por outro lado, o peso do olhar das pessoas, de alguma maneira, trazia uma tristeza que não tinha como esconder do coração, não tinha como tirar totalmente do coração. Então, São Joaquim e Santana foram para o deserto, fazer como que um retiro espiritual, colocar diante de Deus a sua dor. Humanamente falando, já não tinham mais esperança, já eram avançados em idade, mas foram colocar diante de nosso Senhor a sua dor. E disse que um anjo lhes apareceu e disse: vocês conceberão e darão à luz. Vocês terão um filho. E aquilo alentou, confortou o coração de São Joaquim e Santana, e assim como Deus havia prometido, eles tiveram um filho, uma filha, a criatura mais preciosa. Vocês entendem aqui, meus santos? Eles não eram amaldiçoados, não é que São Joaquim e Santana eram amaldiçoados e Deus depois retirou a maldição e eles puderam conceber, e Santana pôde conceber e dar à luz. Não, fazia parte dos desígnios de Deus preparar São Joaquim e Santana para, no momento adequado, eles poderem trazer à luz a Virgem Maria, seja por meio da vida de oração, na qual eles foram progredindo cada vez mais, e na vida de penitência que a humilhação demonstrava. Durante uma vida de humilhação, aqueles que são humilhados serão exaltados. Isto é, depois de uma vida de dor, Deus então os exaltou, e os exaltou concedendo-lhes uma alegria que não concedeu a nenhum outro casal, isto é, de dar à luz a toda a Santa Mãe de Deus, de dar à luz de uma maneira normal, como todo casal, como toda mulher vem a engravidar. São José e São Joaquim se uniram, mas deram à luz a uma criança sem pecado,
e que seria a mãe de Deus, aquela que traria ao mundo a salvação. E qual é se não o mais incrível, tão incrível quanto, quando a criança nasceu, eles entregaram aquela criança a Deus. Não metaforicamente como quem consagra, quer dizer, entendam aqui o que eu quero dizer por metafórico. É claro que o pai e a mãe que consagram o seu filho a Deus consagram. Mas eles consagraram a Deus entregando aquela menina tão novinha, de tenra idade, e a entregaram no templo para que servisse a Deus. Eles se desfizeram da sua filha. Eles esperaram tanto por aquela criança, e quando ela veio, eles a entregaram plenamente a Deus. Meus irmãos, é só contemplando o coração deles a partir da luz da graça que nós podemos compreender, porque o que era de se esperar era que eles se apegassem de tal maneira àquela menina, que ela fosse mimada ao extremo, porque a única filha e a filha da velhice, misericórdia, mas um coração totalmente desapegado. Aquela menina era tão preciosa, era tão valiosa aos olhos deles, que teria que ser de Deus, que só Deus para cuidar dela da maneira mais perfeita. E a Virgem Maria, desde pequenininha, é levada ao templo para que a Deus se consagre plenamente. Então nós vemos aqui na vida de São Joaquim e de Santana essa realidade de humilhação e exaltação e desapego. Meus irmãos, celebrar São Joaquim e Santana é também procurar reproduzir na nossa vida esta realidade. Isto é, de viver na nossa vida as humilhações, de viver na nossa vida os aparentes não de Deus, mas vivê-lo com tanta docilidade e com tanta confiança em Deus, que aquela humilhação seja ocasião de exaltação, de que aquilo seja caminho, de que aquela humilhação seja caminho de nossa santidade, e que aquilo de bom e belo que Deus nos conceder, que nós não tenhamos medo de a Deus consagrar, de a Deus entregar, de nos desapegarmos das coisas que nos são caras, até mesmo das pessoas que nos são caras, e entregá-los a Deus. É teu, Senhor, é tua, Senhor. Eu não quero prender meu coração a criatura alguma. Santana, essa atitude da Senhora Santana é uma atitude, com certeza, presente na história do povo de Deus. Existe uma outra Ana, se vocês procurarem na Sagrada Escritura, uma outra Ana que fez algo semelhante. Ana, mãe de Samuel, esposa de Elcana. Diz lá no primeiro livro de Samuel, logo no capítulo 1, vocês vão ver a história do nascimento de Samuel. E nós podemos, olhando para o coração de Ana, mãe de Samuel, imaginar o coração de Ana, mãe de Nossa Senhora. Diz que Ana e Elcana eram também avançados em idade e que não tinham filhos e que eram tidos como castigados por Deus. E tenhamos bem em mente, isso é tão presente em nós, e pode ser que você não veja, não diga, isto é, aquela pessoa é castigada por Deus, mas você diz de uma outra maneira, ela não é abençoada por Deus. Por isso que aquele casal não é abençoado por Deus. Então este casal aqui também, esta outra Ana e Elcana, carregavam no seu coração que Deus não olha por nós. Deus não nos deu um filho. E diz que
Ana era humilhada na época. Era comum um homem se casar com várias mulheres. E a outra esposa de Eucana humilhava Ana, porque Eucana tinha um amor tão grande por Ana, mas ela não concebia. Então a outra esposa a humilhava. E um dia ela foi rezar no templo. Diz que o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira. Eu já imaginei uma cadeira de balanço, aquele velho sacerdote se balançando ali. E ela entrou para rezar. E coitadinha, chorosa, né? Sofrida, humilhada, estava ali rezando. E diz aqui a palavra que ela se alongou na sua oração. E o sacerdote disse: "Ô mulher, bêbada logo cedo, encheu a cara logo, vai para casa. Quando passar o efeito do álcool, sua pingunça, você volta. Mas bêbada no templo logo cedo." E ela, que foi humilhada, ela aceitou aquela humilhação. Disse: "Meu Senhor, Padre, eu não estou bêbada." Era um sacerdote. "Eu não estou bêbada, eu estou sofrida. Eu estou sofrendo e derramando as minhas lágrimas diante de nosso Senhor." E aquela humilhação daquela mulher foi tão grande que aquele mesmo que a havia chamado de bêbada, de pinguça, disse: "Mulher, tu conceberás. Tu conceberás. E tu terás esta graça que estás pedindo a Deus." E ela volta para casa cheia de alegria. E eles concebem. E tem Samuel. E quando ela fica grávida, que Eucana, feliz da vida, que vai oferecer um sacrifício para o seu filho, está aqui no versículo 20, diz que ela deu à luz. No versículo 21, Eucana, seu marido, foi com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Ela não foi e disse: "Olha, eu prometi que eu vou oferecê-lo a Deus. Eu prometi que eu vou dá-lo a Deus. Ele viverá com Eli," o sacerdote. "Ele viverá com Eli no templo." Meus irmãos, vocês conseguem compreender este desapego? Sem a luz da graça, nós não compreendemos. Essa mulher esperou, ela chorou a vida inteira por um filho. Quando Deus deu a ela um filho, ela disse: "Ele é tão precioso que eu vou dá-lo a Deus." E tão bonito quanto, Eucana não se opôs. Ele diz o quê? Ela diz: "Ele ficará com Deus no templo para sempre." E Eucana diz: "Faze como achares melhor." Foi assim que você prometeu? Pois bem, quando a gente promete algo a Deus, a gente cumpre. Assim fez Ana, a Senhora Santana e São Joaquim. Assim fizeram Ana e Eucana, ofereceram a Deus esse desapego. Meus irmãos, celebrando hoje, rezando pelos nossos avós, sejam vivos ou sejam falecidos, hoje é dia de rezar, né, pelos nossos avós, rezando pelos nossos pais, mas rezando por nós, pedindo a Deus essas duas virtudes, sem as quais nós não progrediremos na santidade. Primeiro, um espírito de humilhação, que é humildade, né, meus santos? Que é humildade. Pedir a Deus humildade é pedir a Deus um espírito de humilhação, isto é, de aceitar sem revolta as humilhações, as contrariedades, quando as coisas não são do nosso agrado. A humilhação aqui não é só quando alguém chama você, como no caso aqui, de pinguço, de bêbada, mas a humilhação de não ter
as coisas que gostaria, de aceitar com humildade aquela humilhação, de aceitar a vontade de Deus, mesmo colocando diante de Deus as próprias necessidades. Então, primeiro, esse espírito de humilhação, o dom da humildade. E segundo, o desapego. Desapego que a Senhora Santana e São Joaquim são um exemplo tão luminoso. Nós somos tão apegados a tantas coisas. Somos apegados a nós mesmos, à nossa vida, aos nossos sonhos, a pessoas, aos filhos, ao esposo, à esposa, apegados à nossa maneira, aos nossos pontos de vista, às vezes tão humanos, que nós não queremos, e por causa disso, criamos tantas contendas entre os nossos familiares. Esse desapego, apegar-se somente a Deus e à sua santíssima vontade, apegar-se a Deus e aos seus mandamentos, apegar-se ao desejo de agradar a Deus. Sim, isso não é apego, é amor. O resto, tudo que passa disso, não vem do coração de Deus. Peçamos a São Joaquim e Santana que intercedam por nós, para que nós possamos reproduzir na nossa vida aquelas virtudes que na vida deles foi tão abundante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.